Oi pessoas, e aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão, seres? Vamos continuar a leitura do capítulo 8 do livro Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Arquétipos, Mitos e Mistérios do Arquétipo da Mulher Selvagem. Nós paramos ontem no capítulo 8, estávamos indo para a armadilha número 4, na página 173. Então vamos dar início? Vem comigo. Armadilha número 4. Danos aos instintos básicos e a consequência do cativeiro. Os instintos são algo difícil de definir, pois as suas configurações são invisíveis e, embora pressintamos que eles fazem parte da natureza humana desde o início dos tempos, ninguém sabe se precisamente onde eles se localizaram em termos neurológicos, nem de que modo exato eles nos influenciam. À luz da psicologia, Jung propôs que os instintos deveriam ser derivados do inconsciente psicoide, aquela camada da psique na qual a biologia e o espírito talvez se encontrem. Depois de muito refletir, sou da mesma opinião e me arriscaria a propor que o instinto criador em especial tanto é a expressão lírica do self quanto a simbologia dos sonhos. Essa blusa, o decote tá feio aqui, peraí, gente. Não vou pausar pra arrumar, não. Etimologicamente, a palavra instinto deriva do latim instinguere, que significa incitar ou induzir uma inspiração inata, bem como de instinctus, que significa impulso. A ideia do instinto pode ser valorizada como uma coisa interna quando mesclada com a previsão e a consciência. Orienta os seres humanos no sentido de um comportamento integral. A mulher nasce com todos os instintos intactos, e embora pudéssemos dizer que a menina na história foi arrastada para um ambiente novo, ambiente no qual a sua falta de polimento é corrigida e as dificuldades eliminadas da sua vida, na realidade, seu processo de individualização seu esforço no sentido do desenvolvimento é interrompido. E quando a velha senhora, uma presença inibidora, considera a obra do espírito criador um lixo, em vez de um bem, e queima os sapatos vermelhos, a menina fica ainda mais do que calada. Ela se entristece, que é o estado esperado quando o espírito criativo é isolado da vida profunda natural. Pior que isso, o instinto da criança para fugir dessa aflição fica embotado a ponto de desaparecer. Em vez de ter como objetivo uma nova vida, ela fica presa numa poça de cola psíquica. A recusa a tentar fugir, quando essa atitude é plenamente justificada, causa depressão. Mais uma armadilha. Chamem a alma do que quiserem. A união com o lado selvagem, a esperança no futuro, uma corrente de energia, a paixão pela criação, um jeito de ser, de fazer o ser amado, o noivo selvagem, a pluma pousada no sopro de Deus. Quaisquer que sejam as palavras ou imagem que empreguemos para descrever esse aspecto da nossa vida, foi ele que foi capturado. É por isso que o espírito da psique fica tão desolado. Em estudos a respeito da vida de diversas espécies de animais selvagens em cativeiro, foi descoberto que, independente do carinho que foram construídos os seus ambientes zoológicos, independente do amor realmente verdadeiro dos seus tratadores, muitas vezes os animais se tornam incapazes de procriar. Alteram-se os seus apetites para o alimento e para o descanso. Seu comportamento vital define até chegar à letargia, a irritabilidade ou agressividade desmedida. Os zoólogos chamam esse comportamento no cativeiro de, entre aspas, depressão animal. Sempre que o animal é enjaulado, deterioram-se seus ciclos naturais de sono, de seleção do parceiro, do estro, dos cuidados consigo mesmo e dos cuidados com os filhotes, entre outros. À medida que vão se perdendo os ciclos naturais, segue-se o vazio.
O vazio não é cheio de como no conceito budista do vazio sagrado, mas sim de um vazio como o de ser estar dentro de uma caixa vedada sem aberturas. Assim, quando a mulher entra nos domínios da velha árida senhora, ela sofre de perda de decisão, confusão mental, tédio, depressão, simples e súbitas crises de ansiedade que são semelhantes aos sintomas que os animais apresentam quando estão atordoados pelo cativeiro ou por traumas. Um excesso de domesticação gera impulsos fortes e essenciais no sentido de brincar, de se relacionar, de saber lidar, de perambular, de comungar e assim por diante. Quando uma mulher concorda em ser bem educada demais, seus instintos por esses impulsos caem nas trevas do seu inconsciente mais profundo, fora do seu alcance imediato. Disse então que ela está com seus instintos prejudicados. O que deveria vir naturalmente acaba não vindo, ou só vem depois de muito esforço, muitos empurrões, muita racionalização e lutas consigo mesma. Quando falo do excesso de domesticação como forma de cativeiro, não estou me referindo à socialização do processo pela qual as crianças são ensinadas a se comportar de um modo mais ou menos civilizado. O desenvolvimento social é de importância crítica. Sem ele, a mulher não tem como progredir no mundo. No entanto, o excesso de domesticação se assemelha a proibir que a essência vital saia dançando. Em seu estado saudável e característico, o selvo selvagem não é dócil e vazio. Ele é alerta e sensível a qualquer movimento ou momento. Ele não se prende a um modelo absoluto e repetitivo para toda e qualquer circunstância. Ele tem opções criativas. A mulher cujos instintos estão prejudicados não tem escolha. Ela simplesmente fica impossibilitada de prosseguir. Há muitos modos de se estar impedida de prosseguir. A mulher cujos instintos estão feridos geralmente se denuncia por enfrentar muita dificuldade para pedir ajuda, para reconhecer as suas próprias necessidades. Seu instinto natural para a luta ou para a fuga é drasticamente reduzido ao mesmo instinto. São inibidos ou exagerados o seu reconhecimento das sensações de sociedade, de sabor estranho, de suspeita e de cautela, e o seu impulso no sentido de amar plena e livremente. Como na história, uma das agressões mais insidiosas ao selvo selvagem consiste em receber ordens para agir corretamente, com a insinuação de que uma recompensa se seguirá, um dia quem sabe. Embora esse método dou ênfase especial a esse temporariamente convencer uma criança de 2 anos a arrumar o seu quarto. Nada de brinquedo enquanto a cama não estiver feita. Ele jamais funcionará na vida de uma mulher cheia de energia. Apesar da coerência, a persistência e a organização serem elementos essenciais à implementação de uma vida criativa, a ordem da velha senhora para que ela se comporte elimina qualquer oportunidade de expansão. Não é um bom comportamento, mas a atividade lúdica, que é a artéria central do cerne, o bulbo cerebral da vida criativa. O impulso para o lúdico é instintivo. Sem o lúdico, não há vida criativa. Com o comportamento restrito ao bom, não há vida criativa. Quando estamos sentadas sem nos mexer, não há vida criativa. Quando falamos, pensamos e agimos apenas com modéstia, não há vida criativa. Qualquer grupo, sociedade, instituição ou organização que incentive as mulheres a desprezar o que for excêntrico, a suspeitar do que for novo e incomum, a evitar o que for inovador, vital e veemente, a despersonalizar o que lhe foi característico, estará à procura de uma cultura de mulheres mortas. Janis Joplin, uma cantora de blues da década de 60, é um bom exemplo de uma mulher braba cujos instintos viram prejudicados pelas forças quebradoras do espírito. Sua vida criativa, sua curiosidade inocente e seu amor pela vida, sua atitude irreverente para com o mundo durante os anos do seu crescimento, eram impiedosamente criticados pelos seus mestres e por muitos dos que a cercavam na comunidade batista de meninas brancas bem comportadas no sul dos Estados Unidos. Embora fosse uma excelente aluna e pintora talentosa, ela era repudiada pelas outras meninas por não usar maquiagem, pela vizinhança por ouvir jazz, a gostar de escalar uma formação rochosa fora da cidade para ficar lá cantando com seus amigos. Quando afinal fugiu para o mundo do blues,
Era uma pessoa tão carente que não sabia dizer quando era hora de parar. Ela não tinha limites no que dizia respeito ao sexo, bebida ou drogas. Há algo em Bessie Smith, Anne Sexton, Edith Piaf, Marilyn Monroe, Judy Garland que apresenta o mesmo padrão de instintos prejudicados pela fome da alma. A tentativa de se ajustar, a tendência, a intemperança, a impossibilidade de parar. Poderíamos trazer uma longa relação de mulheres talentosas de instintos feridos que, num estado de vulnerabilidade, fizeram escolhas infelizes. Como a criança da história, todas elas perderam os sapatos feitos à mão em algum ponto do caminho e de algum modo chegaram aos perigosos sapatinhos vermelhos. Todas elas estavam cheias de mágoa por ansiarem por alimento para o espírito, por histórias para a alma, necessidades, por vaguear naturalmente por aí, por enfeites que se adequassem às suas próprias necessidades, pelo aprendizado de Deus e por uma sexualidade simples e sã. No entanto, distraídas, elas escolheram os sapatos amaldiçoados, crenças, atos, ideias que fizeram com que a sua vida deteriorasse cada vez mais, que as transformaram em espectros a dançar loucamente. Não se pode subestimar o dano causado aos instintos como raiz do problema, quando as mulheres parecem estar loucas, são possuídas por uma obsessão ou quando estão presas a modelos menos maléficos, mas ainda assim destrutivos. A recuperação do instinto ferido começa com o reconhecimento de que a captura ocorreu, de que uma fome da alma se seguiu, de que os limites normais de insight e de proteção foram perturbados. É preciso reverter o processo que causou a captura de uma mulher e, consequentemente, fome. Antes de mais nada, porém, muitas mulheres passam pelos estágios que se seguem, como está descrito na história. Armadilha número 5. A tentativa de ocultar uma vida secreta. A divisão. Nesse segmento da história, a menina está para ser crismada e é levada ao sapateiro para comprar sapatos novos. O tema da crisma é um acréscimo relativamente moderno à história. Em termos arquetípicos, é provável que os sapatinhos vermelhos sejam um fragmento extremamente alterado de uma história ou mito muito mais antigo, que tratava do surgimento da menarca e da passagem para uma vida menos protegida pela mãe, já que a jovem teria aprendido na infância com mulheres mais velhas do que ela ia ficar alerta para o mundo concreto e reagir a ele. Disse que nas antigas culturas matriarcais da Índia, do Egito, de partes da Ásia e da Turquia, que parecem ter influenciado o nosso conceito da alma feminina por milhares de quilômetros em todas as direções, a transmissão da rena e de outros pigmentos vermelhos às mocinhas, para que pudessem tingir os pés com ele, era uma característica fundamental dos ritos de passagem. Um dos ritos de passagem mais importantes tratava da primeira menstruação. Esse rito celebrava a travessia infanda para a profunda capacidade de gerar vida no próprio ventre, de dispor do poder sexual resultante de todos os poderes femininos periféricos. A cerimônia apresentava o sangue em todos os seus estágios. O sangue uterino da menstruação, o do parto, do aborto, todos escorrendo na direção dos pés. Como se pode ver, os sapatos vermelhos originais eram plenos de significado. A referência ao dia do sacramento da crisma é também um acréscimo mais recente. Trata-se de uma festa cristã que na Europa acabou por superar os festejos do solstício de inverno e da antiga cultura pagã. Durante as festividades pagãs mais antigas, as mulheres praticavam a purificação ritual do corpo feminino e da alma e espírito feminino, numa preparação para uma nova vida, tanto figurativa quanto literal, na primavera que viria. Esses ritos podiam conter o lamento grupal pelas perdas dos partos, incluindo-se a morte de um filho, o aborto natural, o parto de natimortos, o aborto provocado e outros acontecimentos importantes na vida sexual e reprodutiva do ano anterior. Nesse momento da história, ocorre um dos episódios mais reveladores da repressão psíquica. O voraz desejo da criança pela alma destrói as trancas do seu comportamento reprimido. Na sapataria, ela faz passar os estranhos sapatos vermelhos sem que a bela senhora note. Uma fome devoradora pela vida da alma veio à tona na sua psique, apanhando qualquer coisa que lhe caia nas mãos, pois ela sabe que logo voltará a ser reprimida.
Essa explosiva ocultação psicológica ocorre quando a mulher reprime uma grande parte do self, empurrando-o para os locais sombrios da psique. Segundo a psicologia analítica, a repressão de sentimentos, instintos e impulsos, tanto negativos quanto positivos, forçando-os para o fundo do inconsciente, faz com que eles ocupem o reino da sombra. Embora o ego e superego continuem tentando censurar os impulsos da sombra, a própria pressão causada por essa repressão se assemelha muito a uma bolha na lateral de um pneu. Com o tempo, à medida que um pneu gira e se aquece, a pressão por trás da bolha aumenta e provoca uma explosão, que libera todo o ar do seu interior. A sombra age de modo semelhante. É por isso que uma pessoa extremamente sovina pode surpreender a todos, contribuindo de repente com milhões de dólares para um orfanato. Ou é por isso que uma pessoa normalmente simpática é capaz de ter um ataque e agir momentaneamente como um rojão enlouquecido. Concluímos que quando se abre um pouco a porta para o reino da sombra e se permite que vários elementos saiam, aos poucos, para que nos relacionemos com eles, que descubramos uso para eles, que negociemos com eles, podemos reduzir a chance de sermos surpreendidas por ataques e explosões inesperadas dali provenientes. Embora os valores possam mudar de uma cultura para outra, colocando assim negativos e positivos diferentes do reino das sombras, impulsos típicos são considerados negativos e, portanto, relegados às trevas. São aqueles que estimulam a pessoa a roubar, enganar, assassinar, agir com excesso de diversas maneiras e assim por diante nessa mesma linha. Os aspectos negativos da sombra costumam ser estranhamente interessantes e ainda assim da natureza entrópica, roubando o equilíbrio e a serenidade na disposição e na vida de indivíduos, relacionamentos e grupos maiores. A sombra pode, porém, conter aspectos divinos, exuberantes, belos e poderosos de individualidade. Para as mulheres, especialmente, um mundo sombrio quase sempre contém modos refinados de ser, que são proibidos na sua cultura, ou quase sempre contém ou que nela recebem pouco apoio. No fundo do poço da psique de muitas mulheres está a criadora visionária, a astuta reveladora da verdade, a vidente que pode falar bem de si mesma sem se censurar, que pode encarar sem repulsa, que se esforça para aperfeiçoar seu talento. Os impulsos positivos ocultos nas sombras da nossa cultura, na maioria das vezes, estão relacionados à permissão para que a mulher crie uma vida própria feita à mão. Esses aspectos rejeitados, desvalorizados e inaceitáveis da alma e do self ficam simplesmente ali parados nas trevas, mas conspiram para decidir quando farão uma tentativa para alcançar a liberdade. Eles borbulham ali no inconsciente, em fervilhante ebulição, até que um dia, não importa se a tampa que os cobre esteja bem fechada ou não, explodem em todas as direções num caudal descontrolado com vontade própria. Nessas circunstâncias, como dizem no interior, é como tentar pôr 10 quilos de lama num saco de 5 quilos. O que irrompeu das trevas é difícil de ser controlado depois da explosão. Embora tivesse sido muito melhor ter descoberto um meio de vivenciar a alegria proporcionada pelo espírito criativo de modo pleno e consciente, do que tê-la enterrado, às vezes a mulher fica contra a parede, e esse é o resultado. A vida sombria ocorre quando escritoras, pintoras, bailarinas, mães, cientistas místicas, estudantes ou artífices param de escrever, pintar, dançar, cuidar dos filhos, param de pesquisar, de observar, aprender e praticar. Elas podem parar porque aquilo que dedicaram tanto tempo não saiu como esperavam, não obteve reconhecimento merecido ou por inúmeras outras razões. Quando quem cria para pelo motivo que seja, a energia que chega naturalmente a ela é desviada para o mundo oculto, a partir do qual ela vem à tona quando e onde consegue. Como a mulher percebe que não pode se dedicar abertamente àquilo que deseja, ela começa a levar uma estranha vida dupla, simulando o comportamento à luz do dia e agindo de outro modo quando tem oportunidade. Quando a mulher começa a arrumar a sua vida para que caiba inteira no pequeno embrulho bem feito, tudo o que consegue forçar é toda a sua energia vital para o lado da sombra.
Eu estou bem, diz essa mulher. Olhamos para ela do outro lado do quarto ou no espelho e sabemos que não está bem. Um dia, de repente, alguém diz que ela se juntou com um tocador de flautim e fugiu para Tippecanoe para tomar conta de um cassino. Ficamos nos perguntando o que aconteceu, porque não sabemos que ela pois nós sabemos que ela detesta flautins e sempre quis morar nas ilhas gregas e não em Tippecanoe, e nunca chegou a mencionar uma palavra sequer a respeito de cassinos. A semelhança de Eda Gleiber na peça de Henrik Ibsen, a mulher Ibsen, não sei se é assim que fala, mas a mulher selvagem pode fingir que leva uma vida normal, enquanto range os dentes, mas há sempre um preço a ser pago. Eda esconde uma vida perigosa e apaixonada, brincando com o ex-amante e com a morte. Por fora, ela parece se contentar em usar chapéus e ouvir seu marido insípido reclamar da monotonia da vida. A mulher pode ser educada, até mesmo cínica, por fora, enquanto sofre de uma hemorragia interna. Ou ainda como Janis Joplin, a mulher, por tentar se adequar até que não conseguiu aguentar mais. E então sua natureza criativa, corroída e revoltada por ter sido forçada a mergulhar nas sombras, entra em violenta erupção, rebelando-se contra os dogmas da educação, com atitudes irresponsáveis que desdenham seu próprio talento e a sua própria vida. Pode-se dar o nome que se quiser, mas ter uma vida secreta, porque a vida real não tem espaço suficiente para vicejar, é prejudicial à vitalidade da mulher. Mulheres famintas e em cativeiro escondem todo tipo de coisa: músicas e livros proibidos, amizades, sensações sexuais, sentimentos religiosos. Elas escondem pensamentos furtivos, sonhos de revolução. Elas roubam tempo dos seus parceiros, das suas famílias, escondem dentro da sua casa um tesouro. Tiram furtivamente tempo para escrever, pensar para a alma. Elas escondem o espírito no quarto de dormir. Poema antes do trabalho, um carinho ou um abraço quando ninguém está olhando. Para escapar desse caminho polarizado, a mulher tende a abandonar a simulação. Esconder uma vida interior falsa nunca funciona. Ela sempre explode pela lateral do pneu quando menos esperamos. E aí é a desgraça para todos. É melhor que despertemos, que nos levantemos, por mais caseira que seja nossa plataforma, e vivamos com a maior intensidade possível, da melhor maneira possível, deixando de lado a ocultação de falsos substitutos. Esperemos pelo que seja realmente significativo e saudável para nós. Na história, a menina consegue fazer passar os sapatos pela velha senhora de pouca visão. Nesse ponto, afirma-se que o próprio sistema de valores rígidos e perfeccionista não possui a capacidade de ver bem, de estar alerta para o que acontece ao seu redor. É típico da psique ferida, assim como a cultura nas mesmas condições, não perceber a aflição pessoal do self. Assim a jovem faz mais uma escolha infeliz em meio a uma série de outras. Partamos do pressuposto que o seu primeiro passo para o cativeiro, a entrada na carruagem dourada, tenha sido fruto da ignorância. Digamos que o abandono da sua própria criação tenha sido refletido, mais característico de quem não tem experiência de vida. Agora, porém, ela quer aqueles sapatos na vitrina do sapateiro e, paradoxalmente, esse impulso busca uma nova vida. É certo e apropriado. Esse impulso em busca de uma nova vida é certo e apropriado, mas a verdade é que ela passou muito tempo na casa da velha senhora e por isso seus instintos não dão alarme quando ela escolhe esse perigo mortal. Na realidade, o sapateiro conspira com a menina. Ele pisca e sorri com a sua triste opção. Juntos, eles fazem passar os sapatos sem que a velha perceba. As mulheres iludem-se dessa forma. Elas jogam para fora o tesouro, qualquer que ele pudesse ter sido, mas ficam escondendo coisinhas ínfimas sempre que podem. Será que elas escrevem? Escrevem, mas em segredo. E assim não tem apoio nem feedback. A estudante universitária está procurando se superar? Está, mas sozinha, de tal modo que não pode obter ajuda e orientação. E o que dizer da mulher ambiciosa que finge não o ser, mas tem uma dedicação sincera a realizações para si mesma, sua mente, sua gente, seu mundo? Ela tem sonhos vigorosos, mas não se limita a continuar lutando em silêncio. É fatal ter uma confidente, não ter uma guia, não ter nem mesmo uma torcida feminina. É difícil ocultar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres fazem todos os dias.
Quando a mulher se sente obrigada a viver as ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima. Ela oculta a vida para que eles não ouçam quem quer que eles sejam na sua vida. Superficialmente, ela apresenta o desinteresse e tranquilidade, mas sempre que surge uma réstea de luz, sua alma esfaimada dá um salto e persegue a forma da vida mais próxima. Alegra-se, dá coices e avança loucamente. Dança como uma boba, fica exausta e depois tenta se esgueirar à volta da cela sombria antes que alguém perceba sua ausência. As mulheres infelizes no casamento agem assim. As mulheres forçadas a se sentirem inferiores agem assim. As mulheres cheias de vergonha, que temem ser punidas, expostas ao ridículo ou à humilhação, agem assim. As mulheres com instintos feridos agem assim. Esconder o que só se faz. Esconder o que se faz. Perdão. Esconder o que se faz só é bom para a mulher no cativeiro se ela esconder o que for certo. Só o que ela esconder for exatamente o que levará à libertação. No fundo, o ato de esconder fragmentos de vida que sejam corajosos, benéficos e que deem satisfação faz com que a alma fique ainda mais perfeccionista. Não possui a capacidade de ver bem, de estar alerta para o que acontece ao seu redor. É típico da psique ferida, assim como da cultura nas mesmas condições, não perceber a aflição pessoal do self. E assim a jovem faz mais uma escolha infeliz em meio a uma série de outras. Partamos do pressuposto que seu primeiro passo para o cativeiro, a entrada na carruagem dourada, tenha sido fruto da ignorância. Digamos que o abandono da sua própria criação tenha sido irrefletido, mas característico de quem não tem experiência de vida. Agora, porém, ela quer aqueles sapatos da vitrina do sapateiro, e paradoxalmente, esse impulso em busca de uma nova vida é de certo apropriado, mas a verdade é certo e apropriado, mas a verdade é que ela passou muito tempo na casa da velha senhora. Embora você procure continuar só com um pouquinho de ar ou sem ar nenhum, seus pulmões parecem querer gritar e alguma força impetuosa e imperativa faz com que você acabe inspirando o máximo de ar possível. Você solve o ar, você o engole até voltar e respirar novamente. E a respirar normalmente. Felizmente, existe um mecanismo semelhante à alma psíquica. Ele nos domina e nos força a respirar fundo o ar puro. Na realidade, sabemos que não podemos subsistir à verdade de sorvermos vida em golpes mínimos. A força selvagem na alma da mulher exige que ela tenha acesso a tudo, e assim podemos ficar em estado de alerta, assimilar tudo que foi certo para nós. Na história, o sapateiro é um prenúncio do velho soldado, que mais tarde transmite a vida aos sapatos que dançam até enlouquecer quem os calça. Há muitos pontos coincidentes entre esse personagem e o que sabemos da simbologia antiga para que o consideremos um mero espectador. O predador natural do interior da psique, também aquele pertence à cultura, é um mutante. Uma força capaz de disfarçar da mesma forma que as armadilhas, arapucas e iscas envenenadas são disfarçadas para seduzir os desavisados. Devemos levar em consideração que ele transforma em brincadeira o ato de enganar a velha senhora. Não é provável que ele seja cúmplice do soldado, que é obviamente uma descrição do diabo disfarçado. Nos velhos tempos, o diabo, o soldado, o sapateiro, o corcunda e outros que eram imagens usadas para retratar as forças negativas, tanto na natureza da terra quanto na natureza humana. Embora pudéssemos sentir orgulho justificado da alma, com coragem suficiente para tentar apanhar secretamente alguma coisa, qualquer coisa, sob circunstâncias de tamanha carência, a verdade é que essa atitude por si só não pode ser o único aspecto da questão. Uma psicologia abrangente deve incluir não só o corpo, a mente e o espírito, mas de modo idêntico a cultura e o ambiente. A partir dessa perspectiva, é preciso que perguntemos a cada estágio como acabou acontecendo
que qualquer mulher específica tem a sensação de precisar ser servil e retrair-se. Humilhar-se e implorar por uma vida, para começo de conversa, já lhe pertence. Um exame das pressões criadas em cada camada do mundo objetivo e do subjetivo irá evitar que a mulher imagine ser uma opção construtiva, apanhar em segredo os sapatinhos do diabo. Armadilha número 6. O recuo diante do coletivo e a rebelião da sombra. A menina calça os sapatos vermelhos às escondidas, vai até a igreja, não presta nenhuma atenção ao alvoroço ao seu redor e é desprezada pela comunidade. Os habitantes da aldeia a denunciam. Ela é repreendida. Os sapatos vermelhos são retirados. É, porém, tarde demais. Ela foi fisgada e não se trata de uma obsessão, mas a questão é que o coletivo inspira e reforça sua fonte interna ao exigir que ela capitule diante dos seus valores estreitos. Pode-se tentar levar uma vida secreta mais cedo ou mais tarde, mas mais cedo ou mais tarde, o superego, um complexo negativo ou a própria cultura a atacarão. É difícil esconder algo proibido que lhe inspira voracidade. É difícil ocultar prazeres furtivos, mesmo quando aqueles não são benéficos. A natureza das culturas e dos complexos negativos consiste em se abater sobre qualquer discrepância entre o consenso sobre o que é o comportamento aceitável e o impulso divergente do indivíduo. Da mesma forma que algumas pessoas ficam furiosas com uma única folha caída na entrada da casa. O julgamento negativo se mune das suas serras para amputar qualquer membro que não se harmonize com o todo. Ocasionalmente, o coletivo pressiona a mulher para ser uma santa, ser uma pessoa esclarecida por ser politicamente correta, ser controlada, para que cada uma das suas iniciativas resulte numa obra-prima. Se recuarmos diante do coletivo cedendo às pressões, no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidas do isolamento. Mas, ao mesmo tempo, estaremos também traindo nossas vidas selvagens e a colocando em risco. Há quem pense... Perdão. Há quem pense que já se foi o tempo em que chamar uma mulher selvagem equivalia a xingá-la. Se ela foi rebelde, ou seja, se agiu de acordo com a natureza do seu self profundo, ela foi classificada de errada ou de má. Na verdade, que esse tempo já passou. O que mudou foram os tipos de comportamentos considerados descontrolados. No caso das mulheres, por exemplo, em diversas partes do mundo hoje em dia, se uma mulher toma uma decisão política, social ou ambientalista, é muito frequente que as suas motivações sejam examinadas para detectar se ela perdeu o controle ou se já enlouqueceu. Para uma criança selvagem, nascida de uma comunidade de valores rígidos, a consequência normal é de passar pela vergonha de ser evitada. É uma atitude em que a vítima é tratada como se não existisse. O ostracismo retira da pessoa que dele é vítima o interesse espiritual, o amor e outras necessidades psíquicas. A ideia é de forçar a vítima a se ajustar. Se isso não acontecer, destruí-la espiritualmente ou expulsá-la da aldeia para que definhe e morra nos ermos. Se uma mulher é repudiada, quase sempre isso ocorre porque ela fez algo ou está a ponto de fazer algo relacionado ao selvagem. Frequentemente algo tão simples quanto a expressão de uma crença ligeiramente diversa da corrente ou quanto ao uso de uma cor não aprovada. Questões insignificantes, assim como questões maiores. Precisamos lembrar
que não se trata da mulher reprimida se recusar a se ajustar. Precisamos lembrar, mas ela não pode, perdão, gente. Precisamos lembrar que não se trata de uma mulher reprimida se recusar a se ajustar, mas ela não pode se ajustar sem morrer. Sua integridade espiritual está em jogo e ela tentará se livrar de todas as formas possíveis, mesmo daquelas que coloquem em risco. Temos um exemplo recente. De acordo com a CNN, no início da Guerra do Golfo, as mulheres muçulmanas da Arábia Saudita, proibidas de dirigir por motivos religiosos, entraram nos carros e saíram dirigindo. Depois da guerra, as mulheres foram levadas a tribunais que condenaram seu comportamento e, finalmente, após muito interrogatório e censura, liberaram as mulheres para a custódia dos seus pais, irmãos ou maridos que tiveram de prometer mantê-las sob controle no futuro. É um caso em que a marca de vida transmitida e propiciada pela mulher no mundo louco é definida como escandalosa, insensata e descontrolada. Ao contrário da menina na história que permite que a cultura circundante a empurre para situações ainda mais áridas, às vezes a única alternativa a adotar diante de uma coletividade ressequida consiste em interpretar um ato impregnado de coragem. Esse ato não necessariamente de provocar um terremoto. A coragem significa seguir o coração. Há milhões de mulheres que realizam atos de enorme coragem todos os dias. Não é só o ato singular que reformula uma coletividade enquadrilhada, mas também a continuidade desses atos. Como me disse uma vez uma monja budista, a água consegue furar a pedra. Além disso, existe um aspecto muito oculto na maioria dos grupos que estimula a repressão à vida criativa, profunda e selvagem das mulheres. O estímulo interno e uma cultura para que as mulheres se denunciem umas às outras, sacrifiquem suas irmãs ou seus irmãos, há restrições que não refletem os valores da natureza feminina. Essas restrições abrangem não só o incentivo a que uma mulher denuncie a outra, expondo-a a punições para se comportar de um modo feminino e pleno, por registrar um horror adequado às circunstâncias ou a discordância quanto a alguma injustiça, como também o estímulo que as mulheres mais velhas sejam cúmplices nas violências físicas, mentais e espirituais, perpetradas contra as mais jovens, indefesas ou menos poderosas, aliado ao incentivo às mulheres mais jovens no sentido de que ignorem e desdenhem as necessidades de mulheres que sejam muito mais velhas do que elas. Quando a mulher se recusa a dar apoio à coletividade árida, ela está se recusando a reprimir seu raciocínio selvagem. Seus atos seguem o mesmo caminho. Deixa eu parar aqui só pra me ver se eu tinha voltado. A história dos sapatinhos vermelhos, na sua essência, nos ensina que a psique selvagem precisa ser devidamente protegida, através de uma inequívoca valorização de nós mesmas, com uma defesa veementemente do seu interesse, como a recusa a submeter a situações psíquicas pouco saudáveis. Aprendemos também que o lado selvagem, por sua energia e beleza, está sempre na mira de alguém, de alguma instituição, de algum grupo, seja com o objetivo de transformá-la em troféu, seja com o objetivo de submetê-la à imitação, alteração, domínio e eliminação, reformulação ou controle. O lado selvagem precisa sempre de um guarda junto ao portão, ou poderá ser utilizado a fins impróprios. Quando o coletivo é hostil à vida natural da mulher, em vez de aceitar os rótulos desrespeitados ou pejorativos que lhe são aplicados, ela pode e deve, com o patinho feio, resistir, aguentar e procurar aquilo que ela pertence, e preferivelmente sobreviver a quem rejeitou, vicejando e criando mais do que eles. O problema com a menina dos sapatinhos vermelhos está em que ela, em vez de fortalecer para a luta, está na terra dos sonhos, encantada pela sedução daqueles sapatos vermelhos.
O que há de mais importante na rebeldia é a forma que ela assume para ser eficaz. O fascínio da menina pelos sapatinhos vermelhos, na realidade, impede uma rebeldia significativa, uma que promova a mudança e que transmita uma mensagem que provoque um despertar. Eu gostaria de poder afirmar que a esta altura não existem mais todas essas armadilhas para as mulheres, ou que elas já estão tão calejadas que detectam essas armadilhas de longe. No entanto, isso não acontece. Nós ainda temos o predador na nossa cultura, e ele ainda tenta sabotar e destruir toda a conscientização e todas as tentativas de alcançar a totalidade. Há uma grande verdade no ditado de que é preciso trabalhar de novo pela liberdade a cada 20 anos. Às vezes, a impressão é de que eu preciso lutar por ela a cada 5 minutos. No entanto, a natureza selvagem nos ensina que devemos enfrentar os desafios dizendo: ah, não, de novo. Eles saltam, investem, correm, desaparecem, fingem-se de mortos, pulam na garganta do agressor, fazem o que tiver que ser feito. Portanto, não podemos ficar escandalizados com a existência de entropia, deterioração, tempos difíceis. É preciso compreender que as armadilhas preparadas para capturar a alegria da mulher irão sempre se alterar e mudar de aparência, mas a nossa própria natureza selvagem, nós iremos encontrar a energia absoluta, a libido exigida por todos os atos de coragem que forem necessários. Armadilha número 7. A simulação e a tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. Segundo a história, a menina é punida por usar sapatos vermelhos para ir à igreja. Agora, embora ela fique olhando para os sapatos no alto da prateleira, ela não os toca. Até então, ela tentou, sem sua vida profunda, de que não funcionou. Em seguida, ela tentou ocultar uma vida dupla, que também não funcionou. Agora, no seu último recurso, ela tenta ser boazinha. O problema com a decisão de ser boazinha está em que essa atitude não resolve a questão sombria subjacente. E mais uma vez ela se erguerá como um tsunami, como uma onda gigantesca que desce veloz, destruindo tudo que tiver à frente. Ao ser boazinha, a mulher fecha os olhos a tudo que for empedernido. O que é isso? Ai. Empedernido, deformado ou maléfico à sua volta e simplesmente tenta conviver com esses aspectos. Seus esforços no sentido de aceitar esse estado anormal prejudicam ainda mais seus instintos selvagens para reagir, mostrar, mudar, combater o que não está certo, o que não é justo. Anne Sexton escreveu sobre o conto de fada dos sapatinhos vermelhos, um poema que deu o mesmo título. Ixi, tá em inglês, gente. I don't speak English. I stand in the ring, in the dead seat, and tie on the red shoes. They are not mine, they are my mother, her mother's before, handed down like in their heirloom, but hidden like shameful letters. The house and the street, where they belong. Eu preciso aprender inglês, gente. Are hidden and all the woman too when they're hidden. Tentar ser boa, disciplinada e submissa diante do perigo interno ou externo, a fim de esconder uma situação crítica, psíquica ou no mundo objetivo, elimina a alma da mulher. É uma atitude que a isola do que sabe, que isola a sua capacidade de agir. Como a criança na história que não expressa a voz de suas objeções, que tenta esconder a sua privação, que tenta dar a impressão de que nada está dentro dela. As mulheres modernas passam pela mesma perturbação, a trivialização do que é anormal. Esse distúrbio está disseminado em todas as culturas. A trivialização do anormal faz com que o espírito em circunstâncias normais, que em circunstâncias normais saltaria para corrigir a situação, afunde no tédio, na complacência, acabe com uma velha senhora, na cegueira. Existe um importante estudo que esclarece a perda dos instintos de autodefesa nas mulheres. No início da década de 1960, alguns cientistas realizaram experiências com animais para tentar determinar algo a respeito do instinto de fuga nos seres humanos. Numa experiência, eles fizeram a instalação elétrica na metade direita de uma grande jaula, de modo que um cão preso nela recebe um choque cada vez que pisasse no lado direito. O cão aprendeu rapidamente a permanecer no lado esquerdo da jaula.
Parece que esse copo é furado. Um pouquinho pra gente ver. Vou mudar de lugar aqui. Peraí. Em seguida, o lado esquerdo da jaula recebeu o mesmo tipo de instalação, foi desligada no lado direito. O cão logo se reorientou, aprendendo a ficar do lado direito da jaula. Então, todo o piso da gaiola foi preparado para dar choques aleatórios, de tal modo que onde quer que o cão estivesse parado ou deitado, ele acabaria levando um choque. Ele, a princípio, aparentou estar confuso, e depois, em pânico. Eu vou fazer uma pausa, porque aqui, ó, o poema Estou parada na arena, na cidade morta, e calço os sapatos vermelhos. Eles não são meus, são da minha mãe, da mãe dela antes, passados de mãe para filha como os bens de família, mas escondidos como cartas vergonhosas. A casa e a rua às quais pertencem estão ocultas, as mulheres também estão ocultas. Finalmente o cão desistiu, se deitou, aceitando os choques à medida que surgissem, sem tentar fugir deles ou descobrir de onde viriam. No entanto, a experiência estava encerrada. No próximo passo, a jaula foi aberta. Os cientistas esperavam que o cão saísse dali correndo, mas ele não fugiu. Muito embora pudesse abandonar a jaula quando bem entendesse, ele ficou ali deitado, recebendo os choques aleatórios. A partir dessa experiência, os cientistas levantaram a hipótese de que quando um animal é exposto à violência, ele apresentará a tendência de se adaptar a essa perturbação. De tal forma que quando a violência para, ou ele tem acesso à liberdade, o instinto saudável de fugir é extremamente reduzido. E em vez de escapar, o animal fica paralisado. Em termos da natureza selvagem das mulheres, essa é a trivialização da violência, assim como os cientistas subsequentes denominaram aprendizados da impotência, que não só influencia as mulheres a ficar com parceiros alcoólatras, patrões exploradores e grupos que se aproveitam delas e as importunam, mas também faz com que elas se sintam capazes de se erguer para apoiar aquilo que acreditam profundamente, sua arte, seu amor e seu estilo de vida, sua preferência política. A trivialização do que é anormal, mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmos, aplica-se a todos os maus tratos infligidos às naturezas instintiva, espiritual e criativa, emocional e física. As mulheres enfrentam essa questão sempre que são desorientadas de modo a fazer qualquer coisa que não seja a defesa da sua vida profunda, de projeções invasivas, culturais, psíquicas ou de outra natureza. Em termos psíquicos, nós nos acostumamos aos golpes dirigidos às nossas naturezas selvagens. Nós nos adaptamos à violência perpetrada contra a natureza selvagem e sábia da psique. Tentamos ser boazinhas enquanto trivializamos o anormal. Perdemos, consequentemente, o nosso poder de fuga. Perdemos nosso poder de lutar por elementos da alma e da vida que mais valorizamos. Quando estamos obcecadas pelos sapatinhos vermelhos, todo tipo de fato importante do ponto de vista cultural, pessoal, ambiental é deixado de lado. Perdão, gente. Tem dias que tá um pouco cheia a mente e eu tento sair fora. E aí é um pouco complicado, mas desculpem. Há uma tal perda de significado quando renunciamos à vida feita à mão que é permitida toda a sorte de danos à psique, à natureza, à cultura, à família e assim por diante. Os danos à natureza são concomitantes com o desnorteamento da psique dos seres humanos.
A natureza e a psique não são separadas e não podem ser assim consideradas. Quando um grupo fala nos erros da vida selvagem, outro grupo alega que a vida selvagem foi sim vítima, há algo radicalmente errado nisso tudo. Na psique instintiva, a mulher selvagem contempla o alto da floresta e vê nela um lar para si mesma, para todos os seres humanos. Os danos à natureza são concomitantes ao desnorteamento da psique dos seres humanos. A natureza e a psique são separadas e não podem ser assim consideradas. Quando um grupo fala nos erros da vida selvagem e o outro grupo alega que a vida selvagem se foi, sim, vítima, há algo radicalmente errado nisso tudo. Na psique instintiva, a mulher selvagem contempla do alto da floresta e vê nela um lar para si mesma e para todos os seres humanos. Outros podem, porém, olhar na mesma floresta e imaginá-la sem nenhuma árvore, enquanto seus bolsos são abarrotados de dinheiro. Essas circunstâncias representam graves fendas na capacidade de viver e deixar viver para que todos possam viver. Quando eu era menina, na década de 1950, nos primeiros tempos das tragédias industriais destruidoras da Terra, uma barcaça de petróleo afundou na bacia de Chicago do Lago Michigan. Depois de um dia na praia, as mães esfregavam seus filhinhos com força, que geralmente reservavam para os pisos de madeira, porque as crianças estavam imundas com manchas de óleo. O desastre fez vazar uma substância pegajosa que se espalhou numa fina camada, como enormes ilhas flutuantes tão extensas e largas quanto um quarteirão da cidade. Quando essas ilhas colidiam com o cais, elas se partiam em gotículas que afundavam na areia e chegavam à praia por baixo das ondas. Durante anos a fio, os banhistas não podiam nadar sem saírem emporcalhados. Crianças que construíssem castelos na areia de repente escavavam sem querer um punhado de óleo viscoso. Os namorados não podiam mais rolar na areia, os cães, as aves, a vida aquática e os seres humanos, todos sofreram. Lembro-me que a minha impressão era de que a minha catedral havia sido bombardeada. O dano ao instinto, a trivialização do anormal, foi o que permitiu que aquelas mães limpassem as manchas do derramamento de petróleo e mais tarde de outros pecados cometidos por fábricas, refinarias, siderúrgicas, da pele de seus filhinhos, da sua roupa, de dentro do corpo dos seus amados da melhor maneira possível, e embora confusas e preocupadas, elas conseguiram efetivamente podar a sua raiva justificada. Nem todas, mas a maioria delas já estava acostumada a não ser capaz de interferir em acontecimentos chocantes. Havia punições assustadoras para a quebra do silêncio, para a fuga da jaula, para quem identificasse injustiça, para quem exigisse mudanças. Podemos concluir, a partir dos acontecimentos semelhantes ocorridos durante a nossa vida, que quando as mulheres não falam, quando é insuficiente o número de pessoas a falar, a voz da mulher selvagem se cala, e com isso o mundo também se cala a tudo que é natural e selvagem. Acabam também se calando lobos, ursos e aves de rapina, os cantos, danças e criações, o amar, consertar e manter, o ar, a água e as vozes da consciência. No entanto, aquela época, muito embora as mulheres estivessem todas contaminadas pelo anseio de uma liberdade limitada, elas continuavam a passar detergente na louça, a usar os produtos cáusticos na limpeza, permanecendo nas palavras de Sylvia Plath, entre aspas, atadas às máquinas de lavar roupa Bendix. Nelas, fecha aspas, né? Nelas, as mulheres levavam e enxaguavam as suas roupas em água quente demais para o contato com a pele e sonhavam com um mundo diferente. Quando os instintos estão feridos, os seres humanos trivializam uma agressão após a outra. Atos de injustiça e destruição que afetam elas mesmas, a sua prole, aos seres amados, a sua terra e até mesmo aos seus deuses. Com a recuperação do instinto ferido, rejeita-se essa trivialização do que é revoltante e violento. À medida que o instinto se restaura, a mulher selvagem retorna. Em vez de entrar dançando na floresta e usando sapatos vermelhos até toda a sua vida passar e ficar torturada e desprovida de significado, podemos voltar à vida feita à mão, plenamente atenta. Podemos refazer os nossos próprios sapatos, caminhar o nosso próprio caminho, falar a nossa própria fala. Embora seja verdade que há muito a se aprender na dissolução de nossas projeções, você é perverso, você me magoa. E com o exame de somos perversas com o nosso próprio self, como magoamos a nós mesmas, definitivamente esse não deveria ser o final da investigação. A armadilha escondida dentro da armadilha
consiste em pensar que tudo está resolvido com a dissolução de projetos e com a descoberta da conscientização em nós mesmas. Isso às vezes é verdade e às vezes não. Em vez de aplicar esse paradigma de exclusão, ou algo de errado lá fora, ou algo de errado comigo, é mais sutil aplicar um modelo de acréscimo. Essa é a questão interna, essa é a questão externa. Esse paradigma permite um exame completo e é muito mais saudável em todos os sentidos. Esse paradigma dá apoio às mulheres para que questionem o status quo com confiança, para que não olhem apenas para si mesmas, mas também para o mundo que está pressionando por acaso, inconscientemente de propósito. O paradigma do acréscimo não se destina a ser usado como modelo para atribuir a culpa a si mesmo ou aos outros, mas é sim o meio de avaliar e julgar a responsabilidade tanto interna quanto externa e o que precisa ser alterado, procurado e esboçado. Ele impede a fragmentação da mulher que procura restaurar tudo o que está a seu alcance, sem negligenciar as suas necessidades e sem se isolar do mundo. Não se sabe como muitas mulheres conseguem se manter nesse estado, mas eles estão vivendo uma vida pela metade, um quarto de vida ou uma fração ainda mais ínfima. Elas conseguem, mas podem ficar amarguradas até o final dos seus dias. Elas podem sentir esperanças e muitas vezes como um bebê que chorou ao silêncio mortal, desesperançado. Seguem-se o cansaço e a resignação. A jaula está trancada. Armadilha número 8. A velha senhora cometeu 3 erros de avaliação. Embora o nível do ideal espere-se que ela seja o guardião, o guia da psique está cega demais para ver a verdadeira natureza dos sapatos pelos quais ela própria pagou. Ela é incapaz de perceber que a menina ficou encantada por eles ou mesmo de detectar o caráter do homem de barba ruiva que está esperando perto da igreja. O velho de barba ruiva tamborilou nas solas dos sapatos da menina, e a vibração dessas cócegas pôs os pés da menina a dançar. Ela dança agora. Como dança, só não consegue parar. Tanto a velha senhora, que supostamente deveria agir como guardião da psique, quanto a menina que deveria exprimir a alegria da psique, estão completamente desvinculadas de todo bom instinto e bom senso. A menina já tentou tudo: adaptar-se à velha senhora, não se adaptar, ser dissimulada, ser boazinha, perder o controle e sair dançando, dominar-se e tentar voltar a ser boazinha. Nesse ponto, sua terrível privação do espírito e do significado, mais uma vez a forçar e apanhar os sapatinhos vermelhos, a calçá-los e a começar sua última dança, a dança que levará para o vazio da inconsistência. Ela trivializou uma vida árida e cruel, instalando com isso na sua sombra um anseio ainda maior pelos sapatos da loucura. O homem de barba ruiva transmitiu a vida a alguma coisa, mas não a menina, aos sapatos torturantes. A menina começa então a desperdiçar a sua vida num redemoinho. E como qualquer tipo de dependência não gera abundância, esperança ou felicidade, mas sim trauma, medo e esgotamento. Para ela não há descanso. Quando ela tenta entrar rodopiando no adro de uma igreja, há ali um espírito guardião que não lhe permite a entrada. O espírito lança-lhe a seguinte maldição: você irá dançar com esses sapatos vermelhos até que fique com uma alma penada, como um fantasma, que é a sua pele, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada que você não tem, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão quem você é e temerão seu destino que se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. O espírito guardião a encerra, portanto, uma obsessão que é análoga a uma dependência física. A vida de muitas mulheres criativas seguiu esse modelo. Quando era adolescente, Janis Joplin tentou se adaptar aos costumes da sua cidadezinha. Mais tarde, ela se rebelou um pouco, escalando os morros à noite, cantando lá em cima, andando na companhia dos artistas. Depois, seus pais foram chamados à escola para dar conta do comportamento da filha. Ela começou uma vida dupla, agindo na superfície com modéstia, mas atravessando escondida a fronteira para ouvir jazz.
Ela entrou para a universidade e adoeceu gravemente em virtude da dependência às drogas e recuperou-se e tentou levar uma vida normal. Aos poucos ela voltou a beber, formou uma pequena banda, envolveu-se com drogas e assumiu de vez os sapatos vermelhos. Ela dançou até morrer de overdose aos 27 anos de idade. Não foi a música, não foi o canto e nem a vida criativa finalmente liberada de Janis Joplin que a mataram. Foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, a saber quando se basta, para criar limites para a defesa da saúde, do bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos, depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa. Ela precisava somente de uma sábia imagem interna a qual pudesse se agarrar um resquício de instinto que durasse até que ela pudesse dar início ao longo trabalho de reformulação. Do instinto e da percepção íntima, ela só precisava dar ouvidos à voz selvagem que vive dentro de todas nós e que sussurra: fique aqui o bastante, fique o tempo necessário para reanimar a sua esperança, para abandonar o seu sangue frio terminal, para renunciar às meias verdades defensivas e para se insinuar, para abrir o caminho com precisão ou com violência. Fique aqui o suficiente para ver o que é bom para você, para se fortalecer, para fazer aquela tentativa que será sucesso. Fique aqui o suficiente para completar a corrida, não importa quanto tempo demore e de qual forma isso ocorra. A dependência. Não é a alegria da vida que mata o espírito da menina na história dos sapatinhos vermelhos, é a sua falta. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, das consequências do uso de veículos e substâncias mortíferas, ela está dançando sem parar. Sejam eles o negativismo, os relacionamentos infelizes, as situações de exploração, sejam eles as drogas ou o álcool, eles são como sapatos vermelhos. É dificílimo livrar a pessoa deles depois que eles se instalaram. Nessa dependência compensatória dos excessos, a velha senhora da psique desempenha um papel importantíssimo. Ela foi cega como ela só, agora adoece, fica imóvel, deixando um perfeito vazio da psique. Agora não há mais ninguém para dar uns conselhos à psique desvairada. A velha senhora acaba morrendo mesmo, não deixando absolutamente nenhum local seguro na psique. E a menina dança. A princípio ela vira os olhos de êxtase, mas logo, quando os sapatos deixam exausta de tanto dançar, os seus olhos viram de horror. Dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique a sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro embotam os seus dons inatos, de percepção, confiança e outros, aqueles que ela precisa para ser independente. A natureza instintiva nos diz quando ela basta. Ela é prudente e protege a vida. A mulher não pode compensar toda uma vida de traições e mágoas, entregando-se aos excessos de prazer, de raiva ou rejeição. Espera-se que a sua velha senhora na psique marque o tempo, espera-se que ela diga quando. Nessa história, a velha senhora está liquidada e arrasada. Para nós, às vezes é difícil perceber quando estamos perdendo nossos instintos, pois com muita frequência trata-se de um processo insidioso que não se completa num único dia, mas que se estende por um longo período. Da mesma forma, a perda do amortecimento dos instintos é muitas vezes apoiada pelo ambiente cultural e ocasionalmente até por outras mulheres que suportam a perda do instinto como um meio de corroborar o fato de que pertenceram a uma cultura que não mantém um habitat propício à mulher natural. A dependência começa quando a mulher perde a sua vida feita à mão e cheia de significado e passa a ter uma fixação em resgatar qualquer coisa que lembre essa vida. Na história, a menina insiste em se reunir aos diabólicos sapatos vermelhos, muito embora eles cada vez mais a façam perder o controle. Ela perdeu seu poder de discriminação, sua capacidade de perceber a verdadeira natureza das coisas. Devido à perda da sua vitalidade original, ela se dispõe a aceitar um substituto fatal.
Na psicologia analítica, diríamos que ela abdicou do self. A dependência e a ferocidade estão relacionadas. A maioria das mulheres esteve em um cativeiro pelo menos por um curto período, e algumas por um tempo interminável. Algumas só foram livres in útero. Ou todas perdem parte do instinto durante esse período. Em algumas ficam prejudicado o instinto a respeito de quem é uma boa pessoa, e com frequência essa mulher é induzida ao erro. Entre outras, a capacidade de reagir à injustiça se vê radicalmente reduzida, e elas, muitas vezes, se transformam em mártires relutantes, prontas para a retaliação. Em outras, ainda o instinto de fugir e enfrentar é enfraquecido, e elas transformam-se em vítimas. A lista ainda continua. Por outro lado, a mulher em pleno uso da sua mente selvagem rejeita as convenções de que não sejam propícias e nem sensatas. A dependência de substância química é uma verdadeira armadilha. As drogas e o álcool são muito parecidos com um amante violento que nos trata bem a princípio e depois nos espanca. Pede desculpas e é gentil por um tempo e de repente volta a nos espancar. A armadilha consiste em tentar ficar levando em conta o lado bom, enquanto procuramos ignorar o lado negativo. Isso está errado. Nunca poderia funcionar. Janis Joplin começou também a realizar os desejos selvagens de outras pessoas. Ela assumiu uma presença arquetípica que os outros não tinham coragem suficiente para assumir. Eles aplaudiam nela a rebeldia como se ela pudesse libertá-los sendo selvagem no lugar deles. Janis fez mais uma tentativa de se adequar antes de começar o seu longo mergulho no comportamento obsessivo. Ela se juntou às fileiras de outras mulheres vigorosas, porém feridas, que se descobriram funcionando como xamãs para as massas. Elas também ficaram exaustas e caíram dos céus. Frances Framer, Billie Holiday, Anne Sexton, Sylvia Plath, Sarah Teasdale, Judy Garland, Bessie Smith, Edith Piaf e Frida Kahlo. É triste ver a vida das nossas figuras modelo de mulheres selvagens e artísticas preferidas tenha terminado de uma forma trágica e prematura. Uma mulher braba não tem força suficiente para assumir no lugar de todo mundo um arquétipo extremamente almejado sem entrar em colapso. A mulher braba está em processo de cura. Não costumamos pedir um convalescente que carregue um piano de escada acima. A mulher que está voltando precisa ter tempo para se fortalecer. As pessoas que são apanhadas e levadas pelos sapatos vermelhos sempre começam pensando que qualquer substância da qual elas sejam dependentes representa uma forma ou outra de salvação. Às vezes, isso lhe dá uma sensação de poder fantástico ou uma falsa sensação de que tem uma energia para ficar acordadas a noite inteira, para criar até o amanhecer, para ficar sem comer. Ou talvez a dependência permita que elas durmam sem temer os demônios internos, acalme seus nervos e ajude a que elas não se importem com tudo aquilo que tanto se importa. Ou talvez as ajude a não querer mais amar sem ser amada. No entanto, no final das contas, a dependência só cria, como vemos na história, uma paisagem borrada, que gira com tal velocidade que no fundo não se sabe se está vivendo uma vida de verdade. A dependência é uma baba-yaga enlouquecida que devora crianças perdidas e as deixa à porta do carrasco. A tentativa de tirar os sapatos tarde demais. Quando a natureza selvagem quase foi exterminada, nos casos extremos, é possível que uma deterioração esquizoide ou uma psicose possam dominar a mulher. De repente, ela pode simplesmente ficar na cama e recusar-se a levantar, vaguear de um lado para outro de roupão, esquecer distraída cigarros acesos, três em cada cinzeiro, chorar sem conseguir parar, passear descabelada pelas ruas, abandonar a família de repente para vaguear por aí. Ela pode ter tendências suicidas, ela pode se matar acidentalmente ou de propósito. No entanto, é muito mais comum o fato de uma mulher simplesmente ficar entorpecida. Ela não se sente nem bem nem mal, apenas não sente nada. E o que acontece com a mulher quando as suas vibrantes cores psíquicas são mescladas? O que acontece quando se mistura o vermelho escarlate, o azul safira e o amarelo topázio? Os pintores sabem. Quando alguém mistura cores vibrantes, o resultado é uma cor chamada lama. Não a lama que é fértil, mas uma lama que é estéril, sem cor, estranhamente pálida, não emite luz. Quando o pintor cria lama na tela, ele precisa começar tudo de novo.
Essa é a parte difícil. É aí que os sapatos têm que ser arrancados à força. Dói o movimento de se isolar da dependência destrutiva. Ninguém sabe por quê. Seria de se esperar que as pessoas sentissem alívio. Seria de esperar que elas sentissem salva no último instante. Seria de se esperar que elas se alegrassem. Mas não. Elas entram em pânico. Ouvem dentes rangendo e descobrem que os seus próprios dentes fazem esse barulho. Sentem que estão sangrando de certo modo, apesar de não ver nenhum sangue. Não tanto essa dor, essa separação, essa situação no entanto, é essa dor, essa separação, essa situação que tem que se reafirmar. De não ter uma casa para onde voltar. É isso mesmo que é necessário para recomeçar. Para voltar à vida feita à mão. Aquela elaborada por nós com cuidado e atenção a cada dia. A dor chega quando a pessoa se vê separada dos sapatinhos vermelhos. Essa separação é, porém, a nossa única esperança. Ela vem repleta de bênçãos incondicionais. Os pés vão crescer de novo. Vamos descobrir o nosso próprio caminho. Vamos nos recuperar. Um dia vamos voltar a correr, saltar e pular. Quando isso acontecer, a nossa vida feita à mão estará pronta. Nós a assumiremos e nos encheremos de espanto por ter tido a sorte de ter mais uma oportunidade. O retorno à vida feita à mão, a cura dos instintos feridos. Quando um conto de fadas termina como esse, com a morte ou a mutilação do protagonista, nós nos perguntamos como o fim poderia ter sido diferente. Em termos psíquicos, é bom criar um local intermediário, uma estação secundária, um local bem escolhido quando se escapa da fome. Não é demais tirar 1 ano ou 2 para avaliar nossos ferimentos, procurar orientação, ministrar medicamentos e meditar sobre o futuro. 1 ano ou 2 é um tempo limitado. A mulher braba é aquela que está tentando voltar. Ela está aprendendo a acordar, a prestar atenção, a parar de ser ingênua, desinformada. Ela apanha a vida nas próprias mãos. Para repreender os instintos femininos profundos, é essencial para começar que veja como eles foram destruídos. Quer os danos tenham sido sofridos pela sua arte, pelas suas palavras, estilo de vida e pensamentos, quer pelas suas ideias. E se você tiver tricotado um pullover de muitas mangas para si mesmo, acabe com esse emaranhamento e siga adiante. Para além dos anseios e desejos, para além dos métodos cuidadosamente ponderados, de que adoramos discutir e urdir, há apenas uma simples porta à espera de que a cruzemos. Do outro lado, há pés novos. Vá até lá, rasteje até lá se for necessário. Pare de falar e de se atormentar, simplesmente haja. Não temos o controle sobre quem nos põe nesse mundo. Não podemos influenciar a fluência com a qual nos criam. Não podemos forçar a cultura a se tornar hospitaleira instantaneamente. No entanto, as boas notícias consistem em podermos reviver nossas vidas, mesmo depois de feridas, mesmo no estado feroz, mesmo que estejamos no cativeiro. O projeto psicológico para voltar ao nosso self de direito é o seguinte: tenha extrema prudência e cuidado no sentido de soltar aos poucos na selva, instalando uma estrutura ética ou de proteção com a qual você tem acesso a meios de medir se há um excesso de alguma coisa. Geralmente você já é bastante sensível para detectar quando há falta de alguma coisa. Portanto, a volta à psique livre e selvagem deve ser empreendida com ousadia, mas também com ponderação. Em psicanálise, gostamos de dizer que para que alguém possa realmente ajudar e promover curas, é tão importante aprender o que não fazer quanto o que fazer. A volta ao estado selvagem depois do cativeiro exige as mesmas precauções. Examinemos esse movimento mais de perto. Armadilhas, arapucas e iscas envenenadas deixadas para a mulher selvagem são específicas à sua cura. Relacionei aqui algumas que são comuns à maioria das culturas. Mulheres com formações religiosas e étnicas diversas terá outros insights específicos. O que estamos compondo é um mapa da floresta que habitamos, de onde moram os predadores e qual é o seu modus operandi. Disse que a única loba conhece a criatura do seu território num raio de quilômetros. Esse conhecimento que lhe permite viver com a maior liberdade possível. A recuperação do instinto perdido
e a cura do instinto ferido estão realmente ao nosso alcance, pois tudo volta quando a mulher presta mais atenção, ouvindo, olhando e pressentindo o mundo ao seu redor, e depois agindo como vê os outros agindo, com competência, eficácia e dedicação. A oportunidade de observar outros que tenham instintos intactos é vital para esse resgate. Com o tempo, a observação, a atenção, o comportamento integrado transformam-se no modelo de ritmo próprio, um ritmo que se pratica até que ele seja reaprendido e volte a se tornar automático. Se a nossa natureza selvagem foi ferida por alguma coisa, nós recusamos a nos deitar para morrer. Nós nos recusamos a trivializar esse ferimento. Invocamos os nossos instintos e fazemos o que tem de ser feito. A mulher selvagem é, por natureza, veemente e talentosa. No entanto, por ter sido separada dos seus instintos, ela é também ingênua, acostumada à violência, adaptável a ficar isolada tanto do pai quanto da mãe. Os amantes, as drogas, as bebidas, o dinheiro, a fama e o poder não têm como abrandar os danos sofridos. No entanto, uma volta gradativa à vida instintiva tem condição de fazer isso. Para tal, a mulher precisa de uma mãe selvagem boa o suficiente, e acreditem que ela está esperando para ser essa mãe? Adivinhem, quem está esperando para ser essa mãe? A mulher selvagem gostaria de saber o que está fazendo com que você demore tanto para chegar até lá, para realmente estar com ela. Não apenas de vez em quando, mas com regularidade. Se você estiver lutando para fazer algo a que dê valor, é importantíssimo que se cerque de pessoas que deem apoio inequívoco ao seu trabalho. É tanto uma armadilha quanto um veneno ter supostos amigos que sofrem dos mesmos males, mas não têm nenhum desejo verdadeiro de se curar. Esses tipos de amigos incentivam a pessoa a agir de modo escandaloso, fora dos seus ciclos naturais, fora da sincronia com as suas necessidades profundas. Uma mulher braba não pode se dar ao luxo de ser ingênua. Por estar voltando à sua vida inata, ela deve considerar os excessos com um olhar cético e ficar alerta para os custos que eles representam para a alma, a psique e o instinto. Como os filhotes de lobo, vamos decorar as armadilhas, como são feitas e de que modo são armadas. É dessa forma que permanecemos livres. Mesmo assim, os instintos não recuam sem deixar ecos e rastros de sentimento que podemos seguir para resgatá-los. Embora uma mulher possa estar presa às regras de veludo e da propriedade das restrições, quer ela esteja a um passo de destruição decorrente dos excessos, quer tenha apenas começado a mergulhar neles, ela ainda assim ouve o sussurro do Deus selvagem no seu sangue. Mesmo nas piores circunstâncias, como as descritas nas histórias dos sapatinhos vermelhos, até os instintos mais prejudicados podem ser curados. Para corrigir tudo isso, vamos ressuscitar a mulher selvagem na nossa natureza inúmeras vezes, sempre que o pêndulo estiver inclinado numa direção ou na outra. Vamos saber quando há motivos para preocupação, pois, em geral, o equilíbrio amplia a nossa vida enquanto o desequilíbrio limita. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é compreender a vida toda como um corpo vivo em si, provido de respiração, de renovação de células, mudança de pele e resíduos. Seria tolice se imaginássemos que o nosso corpo não tivesse resíduos mais de uma vez a cada 5 anos. Seria um absurdo pensar que só porque comemos ontem não deveríamos ter fome hoje. Trata-se de um disparate idêntico imaginar que, uma vez solucionada como uma questão, ela permanece resolvida, que depois de que aprendemos algo, continuamos conscientes disso para todo sempre. Não, a vida é um imenso organismo que cresce e diminui em áreas diferentes, com ritmos diferentes. Quando somos com o corpo, dedicamos-nos ao crescimento e atravessamos a pior situação apenas respirando ou descansando. Estamos muito vivas, estamos muito imersas nos ciclos da mulher selvagem. Se pudéssemos perceber que a tarefa consiste em continuar trabalhando, seríamos muito mais brabas e muito mais pacíficas. Para manter a nossa alegria, às vezes temos que lutar por ela. Temos de nos fortalecer e ir fundo, combatendo da forma que consideramos mais astuta. A fim de nos prepararmos para o sítio, podemos ter de abdicar dos muitos confortos por algum tempo. Podemos viver sem a maioria das coisas por longos períodos, praticamente sem qualquer coisa, mas não sem a nossa alegria, não sem aqueles sapatos vermelhos feitos à mão. O verdadeiro milagre da individuação e resgate da mulher selvagem está em que todas nós começamos o processo antes de estarmos prontas, antes de termos força suficiente, o conhecimento suficiente. Começamos um diálogo com pensamentos e sentimentos que tanto nos tocam com delicadeza quanto trovejar dentro de nós.
Reagimos antes de saber a falta da língua, antes de saber as respostas e antes de saber exatamente com quem estamos falando. No entanto, a semelhança da mãe boa que ensina seus filhotes a caçar e a ter cuidado, é essa forma pela qual a mulher selvagem ganha corpo através de nós. Começamos a falar com a sua voz, adotando o seu ponto de vista e seus valores. Ela nos ensina a enviar a mensagem da nossa volta que for como nós. Conheço alguns escritores que têm esse lema colado acima da sua escrivaninha. Conheço uma que o leva dobrado dentro do sapato. É um trecho, um poema de Charles Simic que serve de orientação definitiva para todas nós. Quem não sabe uivar, não encontrará sua matilha. Se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender. Uive à vontade, apanhe o que estiver à mão, descubra tudo o que puder. Deixe que os seus olhos revelem seus sentimentos. Examine tudo e veja tudo o que puder. Dance usando os sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam os que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida. Nós ficamos por aqui. Próximo vídeo entramos no capítulo 9. Espero que tenham gostado. Um beijo.